Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, capítulo 3, nós vamos ler do 13 ao 22. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 22. Um texto que nos mostra a experiência de Moisés com o Senhor, um chamado de Moisés, onde o Senhor revela os seus planos a Moisés, e a gente vai ler esse texto para a nossa reflexão nessa manhã. Êxodo capítulo 3, versículo 13, se você não tiver com Bíblia, o texto vai ser projetado aí, você pode fazer a leitura pela televisão. A palavra do Senhor diz assim: Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E Deus ainda disse mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, de ouro, roupas que vocês porão sobre seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã, que ela seja agora revelada aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, traga para nós edificação, traga, Senhor, para nós maturidade espiritual, que possamos aprender de Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode se assentar, em nome de Jesus, que essa palavra possa abençoar o seu coração nessa manhã. Amados, tema da mensagem dessa manhã, o falar e o fazer. Tema da mensagem dessa manhã, o falar e o fazer. Esse texto que a gente acabou de ler aqui é um texto que a gente conhece muito bem essa história. Moisés está ali cuidando do rebanho do seu sogro, está trabalhando, e de repente ele tem uma visão de uma sarça que estava queimando, porém não se consumia. Fogo estava pegando ali naquele pequeno arbusto, e Moisés tem aquela visão, e aquilo o deixa intrigado. E quando ele se aproxima dali, ele percebe que trata-se de uma manifestação de Deus. Deus fala com Moisés. Deus fala com aquele homem naquele momento. E eu já quero entrar com você no primeiro ponto da mensagem aqui dessa manhã, porque eu quero ser bem direto com vocês nessa reflexão. Primeiro ponto da mensagem é uma missão importante. Uma missão importante. E aí, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha aqui para o que está sendo tratado, nós percebemos que havia um projeto da parte de Deus
para resgatar o seu povo que estava sofrendo. Havia aqui um propósito já estabelecido pelo Senhor, e ele declara a Moisés dizendo: eu vou fazer, eu farei isso que eu estou falando. E aí a gente observa a história do povo hebreu, como que eles chegam naquele momento ali no Egito. Quando nós olhamos no final de Gênesis, nós vemos José indo para o Egito, depois a sua família chegando. José cresce naquela terra, José se estabelece naquela terra, sua descendência toda vai crescendo e os hebreus são bem-vindos naquele lugar. José então deixa um legado ali que vai passando por gerações, até que José morre, o tempo passa, troca-se o governante do Egito, e o texto bíblico vai nos mostrar que sobe um faraó ao poder, que passou a ver os hebreus de uma maneira negativa, e ele então desenvolve um projeto, todo um plano para exterminar aqueles hebreus do Egito. Começa então a colocá-los submetidos a trabalhos escravos, ordena-se que matem os filhos dos hebreus, caso nascesse homens ali de suas mães, e um projeto diabólico começa a acontecer. E aí, no capítulo 3 que nós lemos, no versículo 7, o texto bíblico vai dizer para nós o seguinte: o Senhor falando para Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Deus deixa bem claro para nós aqui nessa manhã, à luz desse texto, Deus conhece o sofrimento de quem pertence a Ele. Deus conhece o sofrimento do povo dele. Deus conhece cada lágrima derramada. Deus conhece cada preocupação do nosso coração. Deus conhece. E quando ele declara isso para Moisés, ele declara também em Andréia uma palavra dizendo: eu vou resgatar esse povo. Eu vou intervir na história desse povo. Eu vou agir sobre a dor do meu povo. E quando a gente olha para esse texto, a gente aprende já de cara uma lição. Tempos de crises agudas se tornam cenários de grande ação de Deus. Tempos de crise aguda, quando nós estamos no limite da nossa dor, é um cenário perfeito para uma ação poderosa do Senhor. O Senhor, olhando para aquele extremo de dor que o povo estava enfrentando, ele declara essa palavra: eu vou agir. E Deus usa pessoas aliançadas com ele para intervir na história. Deus conhece a dor da nossa casa, da nossa família. Deus sabe a sua preocupação com aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. O Senhor sabe, o Senhor conhece a sua preocupação com aquele familiar que está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor sabe, Ele conhece a sua preocupação com os diagnósticos médicos que você tem recebido. Deus conhece a sua preocupação com relação à sua vida profissional. Deus conhece a sua preocupação com relação ao dia de amanhã. Deus conhece as dores, só que eu quero chamar a tua atenção nessa palavra para dizer o seguinte: Deus quer usar pessoas como eu e como você, pessoas aliançadas com Ele, para que a sua ação aconteça nesse mundo, na vida de outras pessoas. Deus escolhe Moisés, Deus levanta Moisés, e Ele se revela dizendo: é você que eu vou usar. Deus usa pessoas, Deus escolhe homens, Deus escolhe mulheres, Deus escolhe pessoas que estão aliançadas com Ele. Nessa manhã nós vamos renovar uma aliança que nós temos com Deus, e eu gostaria que você, ao cear nessa manhã, recebesse uma palavra do Senhor, e você carregasse ela com você ao sair daqui por essas portas. Deus tem uma missão para todos os que são aliançados com Ele. Deus tem uma aliança e uma missão, e eu gostaria que você repetisse isso comigo. Diga assim: Deus tem uma aliança e uma missão. Essa missão é importante.
Essa missão é para tocar na sua família, essa missão é para tocar na sua casa, essa missão é para fazer algo acontecer do Senhor no lugar onde você está. E aí eu quero entrar nos 2 pontos que a gente vai trabalhar a partir de agora, para falar sobre o nosso papel e o papel de Deus. E aí eu quero entrar na primeira parte, próximo tópico aqui da mensagem. Nosso papel é testemunhar. Nosso papel é testemunhar. E aí eu quero ler com você o versículo 13 que nós lemos aqui de Êxodo capítulo 3. Olha a pergunta que Moisés faz para o Senhor. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Quando a gente olha para esse texto aqui, especialmente esse versículo, Tiago, nós encontramos a dúvida de Moisés, que muitas das vezes é a nossa dúvida também. De repente, Moisés tem um encontro com Deus, e Deus fala para Moisés o seguinte: irmã Elza, eu vou usar você para libertar esse povo. Moisés já levanta a Deilton ali um questionamento: como que eu vou conseguir isso? E o Senhor vai explicando para Moisés: você vai abrir sua boca, você vai falar o que eu ordenar a você falar. O seu papel ali é falar. O seu papel, Moisés, é chegar diante do faraó e dizer as palavras que eu vou te passar a partir de agora. O papel de Moisés não era bolar um grande plano. O papel de Moisés não era organizar uma grande rebelião dentro do Egito. O papel de Moisés não era fazer nada que não fosse abrir a boca e falar. Abrir a boca e falar. E a dúvida de Moisés aqui agora é a seguinte, Eliane: Senhor, o que é que eu vou falar quando o povo perguntar? A nossa preocupação, irmã Shiri, muitas das vezes é: Senhor, como que eu vou argumentar quando as pessoas apresentarem as questões dela? Eu sei que o Senhor quer salvar a minha família, eu sei que o Senhor quer salvar o filho, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, eu sei que o Senhor quer salvar a minha família inteira, eu sei que eu tenho que levar algo para a minha família, mas Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é a ação que eu tenho que tomar, a atitude que eu tenho que tomar? E a palavra de Deus para nós nessa manhã é: saiba discernir a sua parte, saiba discernir o que você tem para fazer, saiba discernir o que cabe a você, porque, amados, quando a gente olha para a história de Moisés, nós vamos perceber antes do capítulo 3, uma coisa: teve um momento da história de Moisés, que ali, Patrícia, ele tenta fazer do jeito dele, ele tenta fazer a forma dele. A palavra vai mostrar para nós que um belo dia Moisés vai andar no meio do povo, e ele vê um egípcio espancando um hebreu, e ele vê uma cena ali que gera uma revolta no coração de Moisés, e aí Samir e Moisés tomam uma atitude: vou fazer ao que me deu agora na ideia de fazer. O texto vai nos mostrar, Moisés teve uma ideia, ele olhou para os lados para ver se vinha alguém, e ele mata aquele egípcio. Aquela atitude não foi ordenada por Deus, aquela atitude tinha uma motivação: eu vou libertar o hebreu, eu vou fazer o bem para o hebreu, mas não era o que Deus queria que Moisés fizesse. Muitas vezes a gente se frustra por determinadas situações, porque nós queremos fazer a nossa forma, nós queremos fazer o que cabe a Deus fazer, nós queremos tomar uma posição que não é a nossa. Moisés recebe uma ordem agora no capítulo 3, Moisés, você vai falar. Note aqui, e aí eu quero ler com você a partir do 15, o verbo falar, o verbo dizer, está atribuído a Moisés o tempo inteiro. Olha aí, o versículo 15, e Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel. E aí ele vai passar o que Moisés vai falar. Versículo 16, olha o que diz aí: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, vai falar de novo,
E aí o texto vai seguir aqui, versículo 18 agora. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá. E aí o verbo falar, o verbo dizer aparece aqui novamente para nós. E aí o versículo 20 para finalizar. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Note bem aqui que nesse texto, Gabriel, tudo que cabe a Moisés fazer é falar. Tudo que cabe a Moisés fazer aqui, irmão Ronaldo, é abrir a boca. E eu trago para nós aqui nessa manhã, e eu digo para você, o seu papel na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos lugares onde o Senhor tem te colocado, o seu papel é testemunhar, é usar a sua boca para trazer ao conhecimento das pessoas o que Deus tem colocado na sua boca para falar, porque o texto nos mostra que Deus nos enche das palavras que Ele quer que a gente fale. Em Jeremias capítulo 1, versículo 9, o Senhor vai dizer a Jeremias, eu vou te dar as palavras que você vai passar para esse povo. Num outro texto da palavra do Senhor, o Senhor dá uma ordem, abra sua boca que eu encherei ela. A nossa preocupação não é o que Deus tem que fazer, a nossa preocupação não tem que ser fazer qualquer outra coisa que não seja, Senhor, me dá a palavra que eu tenho que falar, me dá a palavra que eu tenho que testemunhar. O papel é falar, o papel é apresentar, o papel é transmitir o que Deus tem enchido a sua vida. Você está entendendo essa palavra, amém? Você está entendendo isso? O nosso papel é testemunhar. Deus deu uma ordem muito direta para Moisés. Moisés, a missão é essa, o povo vai ser liberto, você só vai abrir a boca, você só vai falar. E aí, amados, quando a gente traz aqui para o nosso dia a dia, quando a gente começa a refletir sobre essa palavra, a gente é levado a pensar no seguinte: testemunho é algo muito poderoso. O testemunho, Rafael, age silenciosamente muitas vezes. Às vezes a gente está falando com alguma pessoa e a gente está testemunhando, igual Moisés, falando, encontrando e falando. E aí entra uma pessoa lá na sala da Gabriela, ela fala com essa pessoa. E aí a Odalenha encontra uma amiga e fala com aquela amiga. O Xande encontra um parente e fala com o parente. O William encontra um amigo, fala com um amigo. A irmã Elza encontra uma neta, fala com a neta. E aí a gente vai falando. E muitas das vezes a gente pensa e tem a impressão de que o testemunhar não está fazendo efeito nenhum, não está acontecendo nada. Parece que a gente fala, e a pessoa entra no ouvido e sai pelo outro. Só que eu quero te mostrar nesse texto aqui, eu quero te levar a refletir que o testemunho é poderoso e age silenciosamente. O testemunho age silenciosamente. Ele pode começar passando numa impressão de que ele está passando desapercebido. Ele pode passar uma impressão de que nada está acontecendo, mas o testemunho age silenciosamente. Se a palavra que você está falando é aquela que Deus quer que você fale, ou seja, o testemunho fiel do que Ele é na sua vida, do que Ele tem feito na sua vida, daquilo que Ele tem te ensinado, se você está testemunhando isso que você tem aprendido aqui, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, no seu devocional, essa é a palavra que você tem que testemunhar. Essa é a palavra que Deus coloca na nossa boca. Você não precisa recorrer para qualquer outro tipo de palavra, para qualquer outro tipo de tática. Se você testemunhar e orar pela vida dessa pessoa, isso é o suficiente para Deus ir trabalhando no coração dela. A ordem de Deus para Moisés é: fale para Faraó, fale para o povo, fale o que eu estou te dando para você falar. A ordem é direta e a gente tem que se atentar a isso. A ordem era falar. E aí eu quero entrar no terceiro ponto para a gente concluir aqui essa reflexão e costurar tudo agora que eu levantei aqui nessa reflexão. Terceiro ponto: Deus fará aquilo que não podemos.
Deus fará aquilo que não podemos. Olha o versículo 19 aqui comigo aqui. Êxodo 3:19. Olha o que o Senhor vai falar agora para Moisés. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei, olha quem que vai estender? Deus. Estenderei a mão, ferirei, quem vai ferir? Deus. Ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei, quem vai fazer? Deus, no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. Fazer nesse texto está nas mãos de Deus. Moisés tem que falar e Deus vai fazer. Moisés tem que instruir, Moisés tem que transmitir, mas quem vai atuar no coração é o Todo-Poderoso. Moisés vai abrir a boca e vai dizer, o Eu Sou me enviou, liberta o povo dele. Moisés não tem que tentar fazer nada na vida de Faraó, porque quem vai agir no coração é o Senhor. O papel de Moisés era abrir a boca e testemunhar. Moisés poderia ficar aflito, Senhor, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção de Faraó, mas a ordem de Deus é direta. Moisés, só fala. Moisés, fala com fidelidade, fala o que eu estou falando para você falar e deixa-o agir, que eu cuido dessa parte. Deus vai fazer. O fazer não está em momento algum ligado a Moisés, está ligado a Deus. Deus é quem age no coração, Deus é quem age na mente, Deus é quem age na madrugada, quando a pessoa está deitada, prestes a dormir. Deus é quem age no coração da pessoa, quando ela está sozinha, quando ela está no meio dos amigos, quando ela está no ambiente de trabalho. No coração quem age é Deus. O nosso papel, fala para essa pessoa, transmite para ela, dá testemunho dela. Jesus ama a sua vida, Jesus está fazendo uma obra na minha vida. Fala com sabedoria, fala o que Deus está te dando para falar. Não se preocupe com a parte do Senhor, porque a parte dele Ele cuida e cuida muito bem. Deus é fiel em fazer o que só Ele pode fazer. Moisés recebe aqui uma direção do Senhor que não deixa dúvidas. O verbo fazer está ligado ao Senhor. Deus agiria dentro do coração de Faraó, Deus agiria sobre a vida do povo, Deus é quem faria isso. Moisés havia se dedicado muito tempo antes ali a fazer a vontade do Senhor, de tentar libertar os hebreus, matando aquele egípcio, mas faltava para ele uma questão importante aqui, Gabriela, se dedicar ao Deus da vontade. Às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas não queremos nos dedicar a aprender com o Deus da vontade. Aí eu penso, a vontade do Senhor é que a minha casa seja abençoada, que o meu ambiente de trabalho seja abençoado, a vontade do Senhor é que aquela pessoa seja abençoada, essa é a vontade. Mas para ela acontecer, para você poder viver ela, se dedique primeiro a buscar o Deus dessa vontade. Moisés tinha motivação, eu vou libertar esses hebreus, eu vou matar esse egípcio, teve que fugir. Moisés quase colocou tudo a perder, porque ele tentou fazer a vontade de Deus à sua própria maneira, e a gente cai no mesmo erro. A gente cai no mesmo erro todas as vezes que a gente quer fazer pela força, todas as vezes que a gente quer fazer pela pressa, todas as vezes que a gente quer fazer pela ansiedade, todas as vezes que a gente quer fazer a vontade de Deus e ver a coisa acontecer logo, e aí, Senhor, está demorando, eu vou matar esse egípcio agora e vou resolver esse negócio, Senhor, eu vou pegar e eu vou fazer, e lembre-se dessa palavra, não, o fazer é do Senhor. O fazer é do Senhor, Ele está cuidando, Ele está cuidando. Parece que eu estou sendo ignorado, mas não estou sendo, porque Deus atua. Eu lanço a palavra, Deus trabalha no coração da pessoa depois. Pastor, mas parece que nada está acontecendo. Deus está trabalhando, a realização aconteceu. E aí, amados, como eu falei aqui, em nossas vidas, temos muito disso também acontecendo. Devemos tomar cuidado para não agirmos feitos meninos,
o tempo todo. Precisamos crescer constantemente na maturidade espiritual para saber discernir em cada situação qual o meu papel e qual o papel de Deus. Nós precisamos alcançar e buscar essa maturidade constantemente para discernir, Deus, o que cabe a mim fazer nesse caso e o que cabe ao Senhor fazer nesse caso. Senhor, o que eu tenho que fazer e o que o Senhor vai fazer. Moisés deveria testemunhar e Deus agiria no impossível. Na nossa vida, caminha nessa direção também. Agora, o problema é quando queremos inverter e querer fazer o impossível nós mesmos. E aí eu deixo essa palavra para nós aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã, para te encorajar diretamente para a sua família. Eu quero deixar essa palavra para você que tem testemunhado já há tempos pela vida de alguém, sobre a vida de alguém. Pastor, eu tenho falado de Jesus dentro da minha casa, eu tenho falado de Jesus na minha família, eu tenho falado, mas parece que as pessoas não estão me ouvindo. Lembre-se da palavra de Deus a Moisés. Moisés, fala que eu vou agir. Moisés, testemunhe que eu vou trabalhar no coração de Faraó, eu vou mover com mão forte. Moisés não precisou alterar a sua voz com Faraó, Moisés não precisou se levantar contra Faraó, tudo que Moisés precisou foi continuar testemunhando. A palavra de Deus para nós aqui nessa manhã é simplesmente essa: continue fazendo a sua parte, deixa que Deus faça dele. Deus não erra na sua parte, nós é que corremos esse risco e essa tentação constantemente. Que o Senhor nos ajude a discernir isso, continue testemunhando com fidelidade. E eu finalizo essa palavra dizendo para você o que Jesus declarou aos discípulos quando Ele enviou para pregarem nas aldeias. Ele falou: quando vocês entrarem, profetize a paz do Senhor. Se eles receberem, aquele lugar será abençoado. Mas se eles rejeitarem a bênção, essa bênção volta para você. Sacode o pó da sandália e continue, vá para outro lugar e continue testemunhando. Não pare de testemunhar, não pare de anunciar. Deus não deixará você sem palavras se você continuar vivendo a sua aliança com Ele, vivendo a sua comunhão com Ele, alimentando, nutrindo a cada dia, a cada semana, sempre terá o que falar. E lembre-se sempre, no coração quem age é Deus. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, mesmo assentados. E pensa agora aí, naquela causa que você tem se empenhado já há algum tempo. Algumas aqui eu conheço, a maioria certamente não, porque eu tenho certeza que vocês têm testemunhado de Jesus sobre a vida de muitas pessoas. Só que eu quero convidar você a refletir sobre aquela especialmente que toca o teu coração de uma maneira especial, por um familiar próximo, um amigo próximo. E eu quero convidar você a orar pela vida dessa pessoa nesse momento. A orar pela vida daquela pessoa, que você ora pela libertação dela, que você ora pela salvação dela, e alinha o teu coração nessa manhã: Senhor, eu não quero e não vou fazer o que cabe ao Senhor fazer. Às vezes nos alteramos, às vezes até pecamos, porque queremos fazer o que não é para nós fazermos. Nos cedemos então às pressões, cedemos às pressões do nosso coração, às pressões dos outros, às pressões até mesmo espirituais, porque o inimigo age em cima das nossas preocupações, da nossa ansiedade. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar pela sua vida nessa manhã, pela minha vida, que nós possamos permanecer na posição que Deus quer de nós. Abra sua boca e fala, testemunha, mostra com as suas ações, mostra com as suas palavras, mostre com tudo que você puder, mas deixe que Deus age no coração da pessoa. Senhor, nós oramos pelos filhos nessa manhã, nós oramos pelos pais nessa manhã, oramos pelos casamentos, oramos, Senhor, por todos os trabalhos evangelísticos que têm sido realizados, Senhor.
nós queremos depositar a nossa confiança em Ti. Nós queremos confiar no Senhor. Senhor, às vezes o tempo gera ansiedade no nosso coração, porque queremos ver, Senhor, a obra realizada logo, nós queremos ver a salvação logo, nós queremos ver a libertação logo, mas muitas vezes, Senhor, o coração da pessoa está fechado, o coração da pessoa está resistente, mas Senhor, nós sabemos que o Senhor age, nós sabemos que o Senhor toca, nós sabemos, Senhor, que aquela palavra que foi lançada, ela continua ali no coração daquela pessoa, ela continua ali, Senhor, movendo no coração daquela pessoa, e em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, nós veremos a salvação dos nossos, nós veremos, Senhor, a obra acontecer, porque nós cremos no poder da Tua palavra para libertar os cativos, Senhor. Lança por terra a resistência, lance por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo o coração fechado que se abra, Senhor. Nós oramos, afasta as pessoas que estão dando maus conselhos, Senhor, afasta as más amizades, afasta, Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que têm movido para que os nossos não recebam o Senhor em sua vida, Senhor, em nome de Jesus, faça o Teu querer, Senhor, e nos ajude a continuar testemunhando, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra de instrução, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor deu a Moisés, e que nós recebemos também nessa manhã. A missão é importante, a missão é preocupação do Senhor, e nós queremos fazer a nossa parte, e deixar o Senhor fazer a Tua, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.